Todo mês, durante quase 14 anos, meu marido enviava dinheiro para sua irmã doente. Nunca suspeitei de nada até o dia em que a conheci pessoalmente. O que descobri naquele dia mudou minha vida para sempre. Bom dia, caros espectadores. Meu nome é Teresa, tenho 76 anos e hoje estou compartilhando uma história da minha vida que guardei em segredo por muito tempo. Antes de começar, se você estiver assistindo agora, dê um joinha neste vídeo, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda a continuar compartilhando minhas histórias com todos vocês. Vamos voltar para 1965. Eu tinha apenas 16 anos quando conheci Arnold. Ele era um jovem bonito e trabalhador, com um futuro promissor como motorista de caminhão. Naquela época, ser caminhoneiro era um trabalho respeitado. Sabe, o pagamento era bom. E eu, uma garota simples do subúrbio de Chicago, filha de fazendeiros que se mudaram para a cidade em busca de uma vida melhor, vi nele uma chance de construir uma família. Nós nos casamos depois de 6 meses de namoro. Minha mãe disse que foi muito rápido, que eu mal conhecia o cara, mas era assim que as coisas eram naquela época. Vocês se apaixonaram e se casaram rapidamente. Não era como hoje, em que os casais primeiro moram juntos para ver se dá certo. Naquela época, nos casamos na igreja, com véu e vestido, pedindo a bênção de Deus para que o casamento durasse para sempre. Nosso começo foi difícil, como foi para a maioria dos casais jovens. Morávamos em um pequeno quarto e cozinha nos fundos da casa da tia dele. Arnold viajou muito, dirigindo na rota Chicago, Indianápolis e Nova York. Às vezes ele ficava fora por 3, 4 dias. Eu entendi que era o trabalho dele. Ele sempre dizia: Teresa, é para você e sua família. Íamos construir um lugar para que eu pudesse atravessar o país dirigindo. Logo nasceu nosso primeiro filho, Charles Edward. 2 anos depois, Mary Elizabeth chegou. E 3 anos depois, Joseph Andrew. 3 filhos para criar. E lá estava eu, fazendo malabarismos entre fraldas, mamadeiras e tarefas domésticas, enquanto Arnold continuava na estrada. Foi por volta do nosso segundo ano de casamento que ele me contou sobre sua irmã, Célia. Segundo Arnold, ela morava em Indianápolis e tinha problemas de saúde. Ele nunca especificou exatamente qual era a doença, apenas disse que era grave e que ela precisava de ajuda constante. Todo mês, sem falta, ele reservava uma boa parte do seu salário para enviar para ela. Teresa, ela é minha única irmã. Nossos pais se foram. Nós só temos um ao outro. Não posso abandoná-la. Ele me dizia com aqueles olhos castanhos que me convenciam de tudo. E eu, ingênua como era, acreditava nele. Eu até achava lindo aquele amor fraternal, aquela preocupação. Muitas vezes, quando o dinheiro estava curto em casa, quando não podíamos comprar material escolar para as crianças, ou quando os tênis de Charles Edward estavam gastos, eu olhava para o envelope que Arnold separava para Cília e sentia uma pontada no coração. Mas nunca questionei. Era a família dele. Eu respeitava isso. Os anos se passaram. Nossa vida permaneceu simples, mas estável. Morávamos em uma pequena casa de 2 andares no subúrbio. As crianças frequentavam escola pública. Eu lavava roupa para ajudar nas despesas, mas não passávamos fome. Arnold ganhava razoavelmente bem como motorista de caminhão, embora uma parte considerável do seu salário fosse para essa Célia. Algo que eu achava estranho, mas não questionava muito, era o fato de nunca visitarmos essa cunhada. Durante feriados, aniversários, nunca havia um convite para conhecê-la. Quando eu sugeria, Arnold sempre mudava de assunto. Ele dizia: ela era muito reservada, não gostava de visitas, que seu ambiente doméstico precisava ser controlado por causa de sua doença. Um dia nós iremos, Teresa, mas agora não é um bom momento. Ele sempre respondia. E eu fui criada para ser uma boa esposa, para não questionar as decisões do meu marido, para aceitar.
Hoje me pergunto como pude ser tão cega, tão ingênua. Mas naquela época era assim. As mulheres aceitavam, ficavam quietas, confiavam. A rotina era sempre a mesma. Arnold saía para suas viagens, voltava para casa por alguns dias e voltava. Quando ele dizia que ia para Nova York, as viagens duravam mais, geralmente uma semana inteira. É mais longe, Teresa. E os carregadores de Nova York sempre pagam mais, ele explicava. E fazia sentido para mim. Foi em 1978, quando estávamos casados há 13 anos, que as coisas começaram a mudar. Nossos filhos estavam crescendo. Charles Edward tinha 12 anos, Mary Elizabeth tinha 10 e Joseph Andrew tinha 7. Eu tinha conseguido um emprego como auxiliar de costura em uma pequena fábrica de roupas perto da nossa casa. Eu não ganhava muito, mas ajudava nas despesas e eu gostava do trabalho. Sempre tive jeito para a costura. Aprendi com minha mãe desde pequena. Naquele março de 1978, lembro como se fosse ontem, eu estava arrumando as coisas do Arnold para mais uma viagem a Nova York. Como sempre fazia, lavei e passei suas camisas, separei suas meias, verifiquei se faltava algum botão em seu uniforme. Era uma rotina que eu seguia fielmente há anos. Peguei seu casaco, aquele casaco azul marinho que ele sempre usava em viagens, para verificar se precisava de algum conserto. Foi quando senti algo no bolso interno. Coloquei a mão lá dentro e tirei um cartão de aniversário feito à mão, decorado com bolinhas coloridas. Abri o cartão e li: Feliz aniversário, meu amor. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde para continuar sendo o pai e marido maravilhoso que você é. Com todo o nosso amor, Célia e Deborah. Meu coração disparou. Li essas palavras várias vezes, tentando encontrar alguma explicação. Pai, marido, quem era Débora? Por que sua irmã, supostamente doente, o chamava de meu amor e marido? O aniversário de Arnold foi em fevereiro, um mês antes. Fiz um bolo simples, comprei um pequeno presente e uma carteira nova, pois a dele estava muito gasta. Ele mal comeu o bolo, disse que estava cansado da viagem e me agradeceu pelo presente sem muito entusiasmo. Agora entendi o porquê daquela reação fria. Ele provavelmente já havia comemorado com eles, quem quer que fossem. Coloquei o cartão no bolso do avental com as mãos trêmulas. Não confrontei Arnold naquele momento. Algo dentro de mim dizia que eu precisava de mais provas. Precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de fazer qualquer acusação. Arnold partiu para outra viagem a Nova York no dia seguinte, sem suspeitar que eu havia encontrado o cartão. Ele me beijou na testa como sempre fazia, abraçou as crianças e prometeu levar uma barra de chocolate para cada uma quando voltasse. A cena era tão familiar, tão normal, mas agora havia uma sombra sobre isso, uma dúvida crescendo dentro de mim. Nos dias que se seguiram, fiquei atento a qualquer detalhe, a qualquer pista que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Não contei isso a ninguém, nem mesmo à minha melhor amiga Louise, que morava ao lado. Era uma dor, uma suspeita que eu guardava só para mim. Foi na quinta-feira daquela semana que recebi um telefonema que mudaria tudo. O telefone tocou por volta das 3 horas da tarde. Naquela época, ter telefone era raro em casa. Conseguimos instalar um alguns meses antes, e era motivo de orgulho para o bairro. Olá, boa tarde. Esta é a Star Road Trucking Company. Posso falar com o Sr. Arnold? Ele não está aqui, ele está viajando. Eu sou a esposa dele, Teresa. Senhora Teresa, precisamos falar com ele urgentemente. Temos uma carga para Nova York que precisa sair hoje. O motorista que deveria pegá-lo teve um problema, e pensamos em Arnold. Mas ele já está em Nova York, eu disse, confusa. Ele saiu na segunda-feira de manhã e deve retornar em breve. Houve silêncio do outro lado da linha. Em Nova York. Impossível, senhora. A carga que ele deveria levar só ficou pronta ontem à noite.
Ele não foi para Nova York esta semana. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Minha voz tremeu quando respondi. Deve haver algum engano. Meu marido partiu para Nova York na segunda-feira. Ele trabalha para você há mais de 15 anos. Senhora, nós sabemos. É justamente por isso que estamos ligando para ele. Mas ele não pegou nenhuma carga para Nova York esta semana. Talvez você esteja confuso. Desliguei o telefone com a mão trêmula. Não, eu não estava confuso. Arnold me disse claramente que estava indo para Nova York. Ele me beijou na testa, abraçou as crianças e saiu com sua mala de viagem. Para onde ele foi? A dúvida cresceu dentro de mim como um tumor. Naquela mesma semana, enquanto procurava os documentos das crianças para a rematrícula escolar, abri a gaveta onde Arnold guardava seus papéis. No fundo da gaveta, escondido sob vários documentos, encontrei um talão de cheques de um banco diferente do nosso e um envelope com o nome de Célia e um endereço em Indianápolis. Escrevi o endereço em um pedaço de papel e o guardei atrás da foto no nosso retrato de casamento. A ironia não me escapou, escondendo a evidência da possível traição do meu marido, junto com a lembrança do dia em que juramos fidelidade um ao outro diante de Deus. Os dias que se seguiram foram cheios de angústia. Eu precisava saber a verdade, mas tinha medo do que poderia descobrir. E se Arnold tivesse outra família? E se aquela Deborah mencionada no cartão fosse filha dele? Como eu enfrentaria essa realidade com 3 filhos para criar e tão pouca experiência profissional? Mas sempre fui uma mulher corajosa, mesmo quando parecia frágil por fora. Decidi ir até Indianápolis para descobrir quem Cília realmente era e o que ela significava na vida do meu marido. Esperei até a próxima viagem de Arnold a Nova York, que aconteceu 2 semanas depois. Na sexta-feira, assim que ele saiu, levei as crianças para a casa da minha amiga Louise. Preciso cuidar de alguns negócios em Indianápolis, disse a ela sem entrar em detalhes. Estarei de volta amanhã à noite. Você poderia cuidar das crianças? Louise, sempre prestativa, aceitou sem fazer muitas perguntas. Ela deve ter notado algo estranho no meu comportamento nos últimos dias, mas respeitou meu silêncio. Peguei minhas economias, dinheiro que eu guardava escondido na lata de chocolate quente no fundo do armário da cozinha. Não era muito, mas cobriria a viagem de ônibus de ida e volta para Indianápolis e deixaria um pouco para emergências. Coloquei o cartão de aniversário na minha bolsa. Era a única prova concreta que eu tinha. Usei meu melhor vestido, um azul claro com pequenas flores que eu mesma costurei. Penteei meu cabelo cuidadosamente e apliquei um batom discreto. Eu queria estar apresentável para enfrentar qualquer coisa que eu pudesse encontrar naquele endereço em Indianápolis. Peguei o ônibus na estação de manhã cedo. A viagem para Indianápolis levou cerca de 3 horas, mas para mim pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que senti que os outros passageiros podiam ouvi-lo. O que eu encontraria? Eu estava prestes a descobrir que toda a minha vida de casado tinha sido uma mentira? Ou haveria uma explicação razoável para tudo isso e eu voltaria para casa aliviado, rindo da minha imaginação fértil? Quando desci do ônibus em Indianápolis, peguei outro ônibus municipal que me levaria ao bairro indicado no endereço. Era um bairro agradável, claramente mais rico que o meu. As casas eram maiores, os jardins bem cuidados, as ruas mais limpas. Finalmente cheguei ao endereço. Era uma casa de esquina pintada de amarelo claro, com um lindo jardim na frente e uma pequena loja na garagem. Uma placa discreta anunciava as roupas personalizadas do Cilias Atelier. Respirei fundo e abri o portão. O som da campainha fez meu coração pular. Eu estava prestes a descobrir a verdade que mudaria minha vida para sempre. Entrei no pequeno ateliê tentando controlar o tremor das minhas mãos. A loja era linda, bem organizado, com diversas peças de roupa expostas em araras e manequins. Tecidos coloridos estavam dispostos em prateleiras muito mais luxuosas do que os retalhos que eu costurava em casa. Era um ambiente feminino acolhedor que, em outras circunstâncias, eu teria admirado. Mas naquele momento,
Cada detalhe só aumentava a minha angústia. Uma jovem apareceu do fundo da loja. Ela devia ter uns 14 anos, com longos cabelos castanhos presos em uma trança e olhos. Meu Deus, aqueles olhos eram idênticos aos do meu Charles Edwards, idênticos aos do Arnold. Bom dia, senhora. Posso ajudá-la? Ela perguntou com um sorriso amigável. Fiquei paralisado por alguns segundos, observando cada detalhe daquele rosto jovem, o formato do nariz, o queixo levemente quadrado, até mesmo o jeito como ela sorria com a cabeça levemente inclinada para o lado. Tudo me lembrava Arnold. Estou procurando a Célia, consegui dizer com a voz quase sem sair. Minha mãe saiu para comprar materiais, mas meu pai está em casa. Você gostaria de falar com ele? O meu pai! Essas duas palavras simples confirmaram o que meu coração já sabia. Deborah. Ela era a garota do cartão de aniversário, a filha do meu marido com outra mulher. Sim, por favor, respondi automaticamente, embora não estivesse preparada para o que viria a seguir. Pai, tem um cliente aqui te procurando, gritou ela em direção aos fundos da casa. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Ouvi passos se aproximando, e então lá estava, parado na porta que separava a loja da residência. Arnold, meu marido, o homem que naquele exato momento deveria estar dirigindo um caminhão para Nova York. Nossos olhares se encontraram e vi seu rosto perder toda a cor. Seus olhos se arregalaram de puro terror. Por um instante pareceu que ele tinha visto um fantasma, e talvez de certa forma fosse exatamente isso, o fantasma da vida que ele havia construído, com mentiras finalmente vindo para cobrar suas dívidas. Teresa, murmurou ele tão baixinho que quase não ouvi. A garota olhou confusa de um para o outro. Vocês se conhecem? Antes que qualquer um de nós pudesse responder, uma mulher entrou pela porta da frente carregando sacolas. Era uma mulher bonita, mais ou menos da minha idade. Cabelo bem cuidado, batom vermelho, usando um vestido elegante que certamente custava mais do que todas as minhas roupas juntas. Voltei, querida. Encontrei aquele tecido que a senhora Wilson queria para o vestido de noiva. Ela parou quando me viu. Desculpe, eu não sabia que tínhamos uma cliente. Célia, disse Arnold, com a voz embargada. Esta é Teresa. Ela me olhou sem entender a princípio. Depois, lentamente, seu rosto mudou. Primeiro confusão, depois surpresa, e, finalmente, a mesma expressão de horror que eu tinha visto no rosto de Arnold. Teresa, sua... Ela não completou a frase, mas não precisava. Ela sabia quem eu era. Peguei o cartão da minha bolsa com as mãos trêmulas e o ergui. Encontrei isso no casaco dele. Cília deixou as sacolas caírem no chão. Deborah olhou para todos nós, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Mãe, pai, quem é ela? Deborah, querida, vá para o seu quarto, perguntou Cília. Mas a menina não se moveu. Não, ela tem o direito de saber, eu disse, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Afinal, ela também é uma vítima nesta história. Virei-me para a jovem, cujos olhos agora estavam cheios de medo e confusão. Meu nome é Teresa. Sou casada com seu pai há 13 anos. Temos 3 filhos juntos. O rosto da menina se contorceu em choque. Ela olhou para o pai, depois para a mãe, em busca de alguma negação, algum sinal de que o que eu estava dizendo era mentira. Mas o silêncio deles confirmou tudo. Não é verdade. É, pai, implorou ela com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Diga-me que não é verdade. Arnold pareceu ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto que eu conhecia tão bem. Ele sempre fazia isso quando estava encurralado. Deborah, eu posso explicar. Explicar o quê? Interrompeu Cília, com a voz trêmula de raiva. Que você tem outra família? Que tudo o que você nos disse todos esses anos era mentira? Sentei-me em uma cadeira próxima. Minhas pernas não conseguiam mais me sustentar.
A loja que minutos antes parecia tão aconchegante agora me sufocava. Olhei ao redor e notei as fotografias na parede. Arnold abraçando Cília e Deborah, sorrindo em passeios, aniversários, momentos em família que foram roubados de mim e dos meus filhos. Há quanto tempo? Perguntei, olhando diretamente para Arnold. Desde quando você mantém essa vida dupla? Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Conheci Celia em 1963, antes de você, Teresa. Quando Celia engravidou em 1964, eu já estava namorando você. Eu. Eu não sabia o que fazer. Então, você decidiu se casar comigo e manter duas famílias. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Por 14 anos, Arnold. 14 anos de mentiras. Celia se aproximou de mim. Seus olhos agora se encheram de lágrimas. Ele me disse que era viúvo quando Deborah nasceu, que não poderia se casar oficialmente comigo por causa da pensão da primeira esposa. Eu acreditei nele, Teresa. Deborah, encostada na parede, soluçava baixinho. Meu coração doía por ela. Aquela garota inocente nascida em meio a tantas mentiras. E o dinheiro? Perguntei, voltando-me novamente para Arnold. O dinheiro que você disse que enviou para sua irmã doente todo mês? Ele não respondeu. Mas não precisava. Era óbvio. O dinheiro que poderia ter dado uma vida melhor aos meus filhos, que poderia ter pago cursos, roupas novas, tratamento dentário para Mary Elizabeth, estava sendo usado para sustentar esta outra família, esta linda casa, esta loja. Você tem filhos? Perguntou Cília de repente, enxugando as lágrimas com as costas da mão, borrando o batom vermelho. 3, respondi. Charles Edward, 12, Mary Elizabeth, 10 e Joseph Andrew, 7. E hesitei por um momento, minha mão instintivamente indo para a barriga. Acabei de descobrir que estou esperando nosso quarto filho. Arnold levantou a cabeça abruptamente ao ouvir isso, o choque evidente em seu rosto. Ele não sabia. Eu só tinha confirmado na semana anterior, mas com toda aquela situação, não encontrei o momento certo para contar a ele. Que ironia do destino. Grávida, murmurou ele, com o rosto pálido como papel. Sim, Arnold, vamos ter outro filho. Outra criança que você abandonará metade do tempo para viver sua outra vida. Celia também se sentou, parecendo tão destruída quanto eu. Como você pôde, Arnold? Como você pôde fazer isso conosco, com a Deborah, com os filhos dela? Ela apontou para mim, com a voz embargada pelas lágrimas. Éramos duas famílias esperando por você, acreditando em você, amando você. Arnold parecia um animal acuado. Olhou de um para o outro, procurando palavras que não saíam. Finalmente, disse a única coisa que provavelmente pensou que poderia salvá-lo. Eu amo vocês dois. Eu amo as duas famílias. Por favor, tentem entender. Eu não queria machucar ninguém. A raiva subiu dentro de mim como uma onda. Não queria machucar ninguém. E o que você está fazendo agora, Arnold? O que você fez todos esses anos? Toda vez que você saiu de casa dizendo que ia trabalhar para nos dar uma vida melhor, você estava vindo para cá. Toda vez que você disse que estava em Nova York, você estava aqui com eles. Cada centavo que poderia ter sido gasto na educação dos nossos filhos, na melhoria da nossa casa, em dar a eles o que não tínhamos, você gastou aqui. Olhei ao redor da casa, muito mais confortável do que a pequena casa de 2 andares onde criei meus filhos. Olhe para este lugar, Arnold. Olha a diferença. Enquanto eu lavava roupa para complementar a renda, você montou esta loja para ela. Célia pareceu perceber algo pela primeira vez. Você disse que lavava roupa. Arnold me disse que você era professora, que tinha um bom salário e que não precisava de ajuda financeira. Eu ri amargamente. Professora? Eu mal terminei o ensino fundamental, Célia. Trabalho como auxiliar de costura em uma fábrica de roupas e lavo roupa nas horas vagas. Moramos em uma pequena casa de 2 andares nos subúrbios de Chicago.
Nossos filhos nunca tiveram um brinquedo caro, nunca tiraram férias. Virando-me para Arnold, continuei. É por isso que você sempre resistiu quando sugeri que economizássemos para a educação das crianças. É por isso que você sempre mudava de assunto quando eu falava em reformar a casa. O dinheiro já tinha um destino definido, não é? Deborah, que estivera em silêncio por um tempo, falou de repente, com a voz entrecortada pelos soluços. Eu tenho irmãos e nunca soube. A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão dolorosa, quebrou algo dentro de mim. Aproximei-me dela lentamente, como alguém se aproxima de um animal assustado. Sim, Deborah, você tem 3 irmãos. Charles Edward se parece muito com você, tem os mesmos olhos. Mary Elizabeth é quieta como você parece ser, e Joseph Andrew é um sujeito difícil de lidar, mas tem um coração enorme. Eles não sabem sobre você, assim como você não sabia sobre eles. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto da garota. E agora? O que acontece agora? Era a pergunta que ecoava em minha mente desde o momento em que encontrei o cartão. O que aconteceria agora? Como eu continuaria minha vida sabendo que tudo em que acreditava era mentira? Arnold, talvez sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou se aproximar de mim. Teresa, vamos conversar. Vamos resolver isso. Nós não. Preciso tomar decisões precipitadas. Dei um passo para trás. Não me toque. Não quero ouvir mais mentiras. Célia, que estivera em silêncio, levantou-se de repente. Você dormiu na minha casa ontem à noite. Disse que ficaria aqui até domingo. Que só voltaria para Chicago na segunda-feira. Que levaria Deborah ao cinema amanhã. Ela se virou para mim com uma nova compreensão nos olhos. Quando ele estava com você, dizia que estava viajando para Nova York, certo? E quando estava comigo, dizia que estava trabalhando. Assenti, sentindo uma estranha conexão com aquela mulher que até minutos atrás era apenas um nome. Uma irmã supostamente doente. Ele te disse que eu era irmã dele? Perguntou ela, incrédula. Sim, sua irmã doente que precisava de ajuda financeira constante. Era assim que ele justificava o dinheiro que enviava todo mês. Célia balançou a cabeça, rindo sem humor. E ele me disse que tinha um sobrinho com problemas, filho de um irmão que morava no interior, que estava ajudando financeiramente com os tratamentos. Nos olhamos, 2 mulheres enganadas pelo mesmo homem, 2 vidas construídas sobre mentiras. Naquele momento, me senti mais próxima de Célia do que do homem com quem compartilhei minha cama por 13 anos. Arnold começou a falar novamente, tentando explicar, tentando justificar o injustificável, mas suas palavras eram ocas, vazias de significado. Ele falava de amor, de não querer machucar ninguém, de como as coisas tinham saído do seu controle. Enquanto ele falava, uma decisão se formou dentro de mim. Eu não sabia como seria a minha vida dali em diante, como criaria 4 filhos sozinha, como enfrentaria a sociedade como uma mulher separada nos anos 70. Mas eu sabia com absoluta certeza que não poderia continuar casada com um homem que viveu de mentiras por tanto tempo. Arnold, interrompi seu fluxo de desculpas. Não quero ouvir mais nada. Vou pegar o ônibus de volta para Chicago agora. Quando você voltar para casa, quero que pegue suas coisas e vá embora. Não quero você perto de mim ou dos meus filhos. Teresa, por favor, vamos conversar. Não há nada para conversar. Você destruiu nossa família. Você mentiu para mim, para nossas crianças, para elas. Apontei para Cília e Débora. Não há como voltar atrás. Virei-me para ir embora, mas olhei uma última vez para Célia e Débora antes. Sinto muito que tenham passado por isso. Vocês não merecem. Saí da loja na ensolarada rua de Indianápolis, sentindo-me estranhamente leve, apesar da dor que dilacerava meu peito. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. No ônibus de volta para Chicago,
Enquanto as lágrimas rolavam silenciosamente pelo meu rosto, comecei a planejar os próximos passos. Como contaria aos meus filhos? Como sobreviveria financeiramente? Como reconstruiria minha vida a partir dos pedaços quebrados que Arnold deixou para trás? Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas eu sabia que aquele dia em Indianápolis tinha sido o fim de uma vida e o começo de outra. Uma vida sem mentiras, sem traições. Uma vida que, embora incerta, seria autenticamente minha. Voltar para casa naquele dia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida. Enquanto o ônibus viajava de Indianápolis para Chicago, olhei pela janela sem realmente ver o paisagem. Minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Como eu contaria às crianças? O que eu diria aos vizinhos? Como sobreviveríamos financeiramente? Quando cheguei em casa, já era noite. Busquei meus filhos na casa de Louie, que imediatamente percebeu que algo estava errado. Meus olhos inchados e a expressão desolada no meu rosto devem ter me entregado. Aconteceu alguma coisa, Teresa? Ela perguntou baixinho enquanto as crianças brincavam na sala. Conversamos depois. Foi tudo o que consegui dizer. Levei as crianças para casa e tentei agir normalmente, mas Charles Edward, sempre tão observador, percebeu que eu não estava bem. Mãe, você está doente? Perguntou ele, com os olhos tão parecidos com os de Deborah que eu agora conhecia, cheios de preocupação. Não, filho, só estou um pouco cansado da viagem. Respondi, forçando um sorriso. Coloquei as crianças para dormir cedo naquela noite, contando uma história da qual mal conseguia me lembrar. Quando finalmente fechei a porta do quarto delas, desabei no sofá da sala e chorei como nunca havia chorado. Antes. Chorei por mim, pelos meus filhos, até mesmo pela Célia e pela Deborah. Todas vítimas da teia de mentiras do Arnold. No domingo, o Arnold deveria voltar da viagem a Nova York. Passei o dia inteiro ensaiando mentalmente o que diria a ele, como exigiria que ele saísse de casa. Mas ele não veio naquele domingo nem na segunda-feira. Na terça-feira, quando as crianças já perguntavam insistentemente pelo pai, recebi uma ligação da empresa de caminhões. O Arnold tinha se demitido. Ele não deu explicações, apenas deixou uma carta pedindo demissão e nunca mais apareceu. Foi então que entendi que ele não voltaria, não teria coragem de encarar o que tinha feito. Ele me abandonaria, a mim e às crianças, assim como provavelmente havia abandonado a Célia e a Deborah. Os dias que se seguiram foram de puro desespero. O dinheiro que tínhamos economizado era pouco, mal cobriria um mês de despesas. Meu salário como auxiliar de costura não seria suficiente para sustentar a casa e 4 filhos, 3 já nascidos e um a caminho. Foi nesse momento. Essa costura, habilidade que aprendi com minha mãe desde pequena, tornou-se minha tábua de salvação. Comecei a aceitar pequenos serviços de reparo e reforma para a vizinhança. Coloquei anúncios em mercados locais. Ofereci meus serviços na porta da escola para buscar as crianças. No início, era tão pouco que mal fazia diferença no orçamento. Mas aos poucos, a clientela cresceu. As pessoas começaram a me procurar, não apenas para reparos, mas para fazer roupas novas, cortinas, toalhas de mesa. Meu trabalho era impecável e meus preços justos. Logo, a sala de estar da nossa pequena casa se transformou em um ateliê improvisado com retalhos de tecido, linhas e uma máquina de costura velha que eu havia comprado de segunda mão. Enquanto isso, minha barriga crescia, assim como a curiosidade da vizinhança. Nos anos 70, uma mulher sozinha, grávida, criando 3 filhos, era alvo de muitos comentários e olhares de desaprovação. Inventei uma história de que Arnold havia encontrado um emprego melhor em outro estado e que em breve nos mudaríamos para lá. Era mais fácil do que explicar a verdade do que expor meus filhos à vergonha de ter um pai que levava uma vida dupla. Lembro-me claramente do dia em que recebi uma ligação inesperada. Era a Célia. Teresa,
Aqui é a Célia, de Indianápolis. Meu coração disparou. O que ela queria? Tinha notícias do Arnold? O Arnold voltou para lá? Ela perguntou com a voz tensa. Não, respondi. Ele não voltou. Pediu demissão da empresa de caminhões e desapareceu. Houve silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro. Aqui também. Desapareceu sem deixar rastros. Deixou apenas uma carta pedindo perdão, dizendo que não merecia nenhum de nós. Não consigo explicar o que senti naquele momento. Raiva, claro, por ele ter abandonado as crianças, mas também um estranho alívio por não ter que encará-lo, por não ter que ouvir mais de suas mentiras. Como você está? Perguntou Cília, surpreendendo-me com a preocupação genuína em sua voz. Sobrevivendo, respondi honestamente. E você e a Débora também. A loja está nos apoiando, pelo menos. Outro silêncio. E então ela continuou. Teresa, se você descobrir onde ele está, me avise. Não por mim, mas pela Débora. Ela precisa respostas. Claro, eu prometi. E se você descobrir alguma coisa, me avise também. Meus filhos também merecem saber. Desligamos com uma estranha sensação de camaradagem. Éramos duas mulheres abandonadas pelo mesmo homem. Duas mães tentando proteger seus filhos da dor da rejeição. Em agosto de 1978, nasceu minha filha mais nova, Beatrice. O parto foi difícil, complicado pelo estresse e pelas preocupações dos últimos meses. Mas quando segurei aquela pequena em meus braços, um novo sentimento de determinação nasceu em mim. Eu criaria aquelas 4 crianças sozinha com dignidade e faria de tudo para que nunca lhes faltasse o essencial. Os meses que se seguiram foram cheios de trabalho e pouco descanso. Eu costurava durante o dia enquanto Beatrice dormia, e à noite depois que as crianças iam para a cama. Os mais velhos ajudavam como podiam. Charles Edward fazendo pequenas entregas de roupas prontas. Mary Elizabeth cuidando do bebê enquanto eu trabalhava. Joseph Andrew ajudando nas tarefas domésticas. Em 1979, pedi o divórcio. Eu não sabia onde Arnold estava, mas seu abandono tornou o processo mais fácil. Foi doloroso. Tinha que explicar tudo ao advogado, ver a história registrada em documentos oficiais. Mas eu precisava daquele divórcio. Precisava daquele papel que dizia que eu estava livre, que eu poderia reconstruir minha vida. A vizinhança, claro, falava. Naquela época, ser uma mulher divorciada era quase um estigma. Havia olhares de pena, sussurros quando eu passava. Algumas amigas se distanciavam como se o divórcio fosse contagioso, mas outras, como Louise, permaneceram ao meu lado, oferecendo apoio e amizade quando eu mais precisava. Foi nessa época que recebi uma proposta que mudaria minha vida. A senhora Wilson, uma cliente fiel para quem eu fazia vários trabalhos de costura, era dona de uma pequena loja de tecidos no centro do bairro. Um dia, ela apareceu na minha casa com uma proposta. Teresa, estou pensando em expandir minha loja. Quero abrir um espaço de costura, mas preciso de alguém que entenda do negócio, que tenha bom gosto e mãos habilidosas. Pensei em você. A proposta era tentadora. Um salário fixo, melhor do que na fábrica onde eu trabalhava como assistente, e comissão sobre as peças vendidas. Aceitei imediatamente, vendo uma oportunidade de melhorar a vida dos meus filhos. Eu trabalhava duro na loja da Sra. Wilson durante o dia e continuava com meu trabalho extra à noite. Gradualmente, comecei a criar minhas próprias peças, designs simples, mas elegantes, que agradavam aos clientes. A Sra. Wilson, percebendo meu talento, começou a me dar mais liberdade criativa. Em 1980, um ano depois de começar na loja, recebi outro telefonema inesperado de Célia. Teresa, preciso da sua ajuda, disse ela, com a voz embargada. Ela me disse que sua loja estava indo mal, que as dívidas estavam se acumulando, que ela não sabia como proceder. Arnold nunca mais deu notícias e ela e Deborah estavam prestes a perder a casa. Não sei explicar o que me motivou.
Talvez a solidariedade feminina. Talvez a lembrança do olhar assustado de Débora naquele dia em Indianápolis. Talvez a ideia de que poderia ter sido eu no lugar dela. Sem muita reflexão, me ouvi dizendo: venha para Chicago. Conheço alguém que precisa de um vendedor de tecidos. 2 semanas depois, Célia e Débora chegaram a Chicago com poucas malas e muitos sonhos desfeitos. Aluguei um quarto para eles na casa de Louis, que depois de ouvir toda a história, concordou em ajudar. Apresentei Célia à senhora Wilson, que, impressionada com seu conhecimento de tecidos e sua maneira de lidar com os clientes, a contratou imediatamente. Deborah, então com 15 anos, entrou na mesma escola que meus filhos, embora em séries diferentes devido à idade. No começo foi estranho esse arranjo improvável. Meus filhos, a quem finalmente tive que contar a verdade sobre o pai, ficaram confusos, magoados, especialmente Charles Edward, que aos 13 anos já entendia perfeitamente o que seu pai havia feito. Por que você está ajudando eles, mãe? Ele me perguntou um dia, com a voz carregada de mágoa. Ele nos abandonou por causa deles. Não, filho, respondi, segurando suas mãos nas minhas. Seu pai nos abandonou por causa dele mesmo, por causa de suas próprias escolhas erradas. Cília e Deborah são vítimas como nós. E neste mundo, as mulheres precisam ajudar umas às outras. Gradualmente, uma estranha amizade começou a se formar entre nossas famílias. Célia, que inicialmente pareceu desconfortável com minha generosidade, começou a retribuir da maneira que podia. Ela trazia guloseimas para as crianças e ajudava Mary Elizabeth com as aulas de matemática, matéria na qual ela se destacava. Ela se ofereceu para cuidar de Beatrice quando eu precisasse trabalhar até tarde. Deborah, após a rejeição inicial, começou a se aproximar dos meus filhos, especialmente de Charles Edward. Os dois descobriram que, além da aparência, compartilhavam o amor por livros e histórias. Foi doloroso e, ao mesmo tempo, reconfortante vê-los juntos, descobrindo esse vínculo fraternal tardio. Em 1981, a senhora Wilson decidiu se aposentar e colocou a loja à venda. O preço estava além das minhas possibilidades, mas ela, que havia se tornado quase uma segunda mãe para mim, propôs um acordo. Eu poderia pagar em parcelas mensais enquanto administrava o negócio. Foi quando tive uma ideia ousada. Liguei para Célia para conversar. E se nos tornássemos parceiros? Eu propus. Você entende de vendas e tecidos. Eu entendo de costura. Juntos podemos transformar esta loja em algo maior. Ela olhou para mim com surpresa do que emoção. Você confiaria em mim desse jeito, Teresa? Não foi você quem mentiu para mim, Célia. Foi ele quem mentiu para nós dois. Assim nasceu a New Beginning Clothing, um nome que refletia perfeitamente a nossa história. Cília cuidou das vendas e da administração. Eu cuidei da criação e produção. No início, éramos apenas nós dois trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Mas logo o negócio começou a crescer e pudemos contratar assistentes. Os anos se passaram e a loja prosperou. Mudamos para um espaço maior, contratamos mais costureiras, expandimos a linha de produtos. Começamos até a fornecer uniformes para algumas empresas locais, incluindo, ironicamente, a mesma empresa de transporte onde Arnold havia trabalhado. As crianças cresceram. Charles Edward, sempre estudioso, ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade e se formou em engenharia. Mary Elizabeth seguiu meus passos e se interessou por moda, tornando-se uma designer talentosa que trouxe novas ideias para o negócio. Joseph Andrew, com seu jeito comunicativo, assumiu naturalmente a área de vendas quando Cília começou a reduzir o ritmo devido à idade. E Beatrice, minha caçula, nascida em meio a tanta turbulência, cresceu e se tornou uma jovem forte e determinada, estudando direito e defendendo causas de mulheres como sua mãe. Deborah, filha de Cília, formou-se em administração de empresas e trouxe um novo patamar de profissionalismo ao negócio. Foi ela quem sugeriu a expansão para outras áreas, quem organizou nosso sistema financeiro, quem nos orientou através de complicadas leis tributárias e trabalhistas.
A vida não era fácil, mas era honesta e digna. Nunca mais ouvimos falar de Arnold. Anos depois, chegou a notícia de que ele havia morrido em um acidente de trânsito em algum lugar no sul. Senti uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelo pai dos meus filhos, raiva do homem que nos abandonou e, finalmente, uma espécie de paz por ter encerrado o assunto. Quando olho para aquela jovem assustada que descobriu a traição do marido em 1978, mal reconheci a mulher que me tornei. O caminho foi difícil, cheio de obstáculos, mas cada desafio me fortaleceu. Cada dificuldade me ensinou algo novo. O cartão de aniversário que encontrei no bolso do casaco de Arnold poderia ter destruído minha vida, mas acabou sendo o começo de uma jornada de autodescoberta e superação. A dor da traição se transformou em força para reconstruir não apenas a minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. E o mais surpreendente de tudo, a mulher que eu mais temia, aquela que representava a traição de Arnold, tornou-se minha aliada, minha parceira, minha amiga. Célia e eu, duas mulheres enganadas pelo mesmo homem, encontramos uma na outra forças para seguir em frente, provando que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Os anos 80 trouxeram muitas mudanças para a América e para a minha vida. Enquanto o país vivia a era Reagan e sonhava com prosperidade, eu construía meu próprio caminho de libertação. Nossa loja, New Beginning Clothing, crescia a cada ano, tornando-se referência no bairro. O que começou como um pequeno negócio de duas mulheres desesperadas se transformou em uma empresa sólida que empregava mais de 15 costureiras e 3 vendedores. Não foi fácil. No início, muitos fornecedores não levavam a sério duas mulheres divorciadas tentando administrar um negócio. Lembro-me de um representante de tecidos que insistia em falar apenas com o proprietário quando ele vinha à loja. Célia, sempre mais diplomática do que eu, sorria e dizia: "Você está falando com ela." Na verdade, para ambos os proprietários. Em 1983, expandimos para um espaço 3 vezes maior na avenida principal do bairro. Fizemos um empréstimo bancário, outro imenso desafio para as mulheres naquela época. O gerente só aprovou depois que Charles Edward, então com 18 anos, assinou como fiador, mesmo todos os bens sendo nossos. Esse era o mundo em que vivíamos, onde uma assinatura masculina valia mais do que todo o histórico de sucesso de uma empresa administrada por mulheres. Mas não deixamos que essas barreiras nos impedissem. A nova loja tinha uma grande vitrine onde exibíamos nossas melhores criações. Nos fundos, montamos um ateliê maior, com máquinas industriais que nos permitiram aceitar pedidos maiores. Logo, estávamos fornecendo uniformes para escolas, empresas e até mesmo alguns hospitais da região. Mary Elizabeth, minha filha, então com 16 anos, revelou-se uma designer nata. Ela começou a desenhar modelos simples para nossos clientes mais jovens e logo suas criações estavam entre as mais procuradas da loja. Ver seu talento florescer foi uma das maiores alegrias daqueles anos. Era como se todo o sacrifício, todas as noites sem dormir, todo o trabalho duro tivessem valido a pena só para ver meus filhos encontrando seus próprios caminhos. Charles Edward entrou na faculdade de engenharia em 1984, com uma bolsa de estudos integral por seu desempenho acadêmico excepcional. Lembro-me do dia da sua formatura em 1989 como se fosse ontem, sentado na plateia entre Célia e meus outros filhos. Não consegui conter as lágrimas quando o vi recebendo seu diploma tão elegante em seu terno emprestado de um primo. Naquele momento, pensei em Arnold, em como ele havia perdido o privilégio de ver seu filho se tornar um homem tão admirável. Joseph Andrew, sempre o mais extrovertido dos meus filhos, encontrou seu lugar nas vendas. Desde a adolescência, ele ajudava na loja aos sábados, encantando os clientes com seu carisma natural. Aos 18 anos, em 1989, ele já era nosso principal vendedor, com um talento especial para negociar com fornecedores e conquistar novos clientes. E Beata Trice, minha caçula,
Nascida em meio àquela tempestade de 1978, cresceu como uma menina forte e determinada. Desde muito cedo, ela demonstrou uma inteligência aguçada e um senso de justiça que muitas vezes me surpreendeu. Quando uma professora sugeriu que ela seguisse a carreira de corte e costura, como sua mãe, Beatriz, então com apenas 10 anos, respondeu que queria ser advogada para defender mulheres como sua mãe, que tiveram que lutar contra tudo e todos para sobreviver. Deborah, filha de Cília, formou-se em administração de empresas em 1986 e trouxe uma nova perspectiva para o nosso negócio. Com seu conhecimento, implementamos um sistema de controle financeiro mais eficiente, expandimos para novas linhas de produtos e até abrimos uma pequena filial em uma área vizinha. Ela e Charles Edward trabalharam juntos em estratégias de crescimento da empresa, combinando engenharia e administração para otimizar nossos processos. Foi fascinante ver como os meio-irmãos, que só se conheceram na adolescência, desenvolveram um relacionamento tão próximo e colaborativo. Deborah e Charles Edward tinham o mesmo olhar analítico, a mesma determinação silenciosa. Mary Elizabeth e Deborah compartilhavam um senso estético refinado, embora expresso de maneiras diferentes, uma na moda, a outra na organização impecável de planilhas e relatórios. Não posso dizer que tudo foi perfeito. Houve momentos difíceis, discussões acaloradas, decisões contestadas, como em qualquer família. E sim, nos tornamos uma família nada convencional, unida por laços mais fortes que o sangue. Houve a recessão econômica do início dos anos 80, os vários planos econômicos que viraram nosso planejamento de cabeça para baixo, a inflação galopante que tornou quase impossível precificar nossos produtos. Em 1986, durante uma crise econômica, quase perdemos tudo. Preços congelados combinados com escassez de matérias-primas nos colocam em uma posição impossível. Lembro-me de noites sem dormir sentado à mesa da cozinha com Célia e Deborah, tentando encontrar uma saída para o labirinto econômico em que o país havia se metido. Foi Charles Edward quem sugeriu que diversificássemos para serviços de reparo e ajuste que pudessem ser precificados por horas de trabalho e não apenas pelo valor do produto final. Joseph Andrew fundou uma cooperativa de produtores de algodão em áreas rurais que aceitou termos que nos permitiram sobreviver no mercado de congelados. E Mary Elizabeth criou uma linha de acessórios feitos com retalhos que seriam descartados, transformando resíduos em potencial em uma nova fonte de renda. Mais uma vez, a adversidade nos fortaleceu em vez de nos derrotar. Saímos da crise econômica mais fortes, mais diversificados e mais unidos como família e como empresa. Em 1990, quando o país entrou em outra recessão, enfrentamos outra crise. Tínhamos economizado durante anos para comprar uma propriedade maior para a loja, e de repente, uma grande parte desse dinheiro ficou inacessível. Foram meses de dificuldades, reorganização e trabalho ainda mais intenso. Foi nessa época que Célia começou a mostrar os primeiros sinais de fadiga. Alguns anos mais velha que eu, ela já estava na casa dos 50 anos e o estresse dos anos anteriores já estava cobrando seu preço. Tudo começou com pequenas coisas: dores de cabeça frequentes, falta de apetite, cansaço que não passava com repouso. No início de 1991, veio o diagnóstico que nos devastou: câncer de mama, já em estágio avançado. Cília ignorou os sinais, ocupada demais cuidando dos negócios, ocupada demais garantindo o futuro de Deborah. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Cirurgia, quimioterapia, radiação. Dias bons seguidos de dias terríveis. Deborah, devastada pela possibilidade de perder a mãe, encontrou forças para continuar administrando a loja enquanto eu acompanhava Célia nos tratamentos. Era estranho como a vida dava uma volta completa. Lá estava eu, cuidando da mulher que um dia considerei minha rival,
A outra mulher na vida do meu marido, segurando sua mão durante as sessões de quimioterapia, ajudando-a a comer nos dias em que ela estava fraca demais para levantar uma colher, lendo para ela quando seus olhos estavam cansados demais para se concentrar nas palavras. Numa dessas tardes, no hospital, enquanto esperava o médico, Célia segurou minha mão e disse algo que nunca esquecerei. Sabe, Teresa, quando você apareceu naquela loja em Indianápolis, pensei que fosse o pior dia da minha vida. Mas hoje vejo que foi o melhor. Aquele dia me libertou de uma vida de mentiras e me trouxe você, o melhor amigo que já tive. Não consegui responder, a emoção fechando minha garganta. Eu apenas apertei a mão dela com força, e ela sentiu, sabendo que entendia tudo o que eu não conseguia dizer. Célia lutou bravamente por 4 anos. Ela teve períodos de remissão quando voltou a trabalhar meio período na loja, sempre com um lenço colorido, cobrindo sua cabeça sem cabelos. Ela teve recaídas que a levaram de volta ao hospital por semanas. Em 1995, no aniversário de 30 anos de Deborah, ela nos deixou em paz em sua cama, segurando minha mão de um lado e a de suas filhas do outro. A dor foi profunda, não apenas para Deborah, mas para todos nós. Cília se tornou o coração da nossa estranha família recomposta. Sua ausência deixou um vazio que parecia impossível de preencher. A loja, embora continuasse a funcionar sob a administração competente de Deborah e meus filhos, parecia menos viva sem sua presença. Foi durante esse período de luto que tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Usando minhas economias e um empréstimo que Charles Edward me ajudou a conseguir, comprei uma casa maior com espaço suficiente para todos nós, eu, meus 4 filhos e Deborah, caso ela quisesse se juntar a nós. Lembro-me da expressão no rosto dela quando fiz o convite, uma mistura de surpresa, emoção e um toque de hesitação. Tem certeza, Teresa? Não seria estranho para seus filhos? Meus filhos consideram você família há anos, Deborah, e eu também. Sua mãe era como uma irmã para mim e você é como uma filha. De qualquer forma, nossa família nunca foi convencional. Ela aceitou e então começamos um novo capítulo. A nova casa, embora não fosse luxuosa, era espaçosa e acolhedora. Cada um tinha seu próprio quarto, e ainda havia espaço para uma sala de costura, onde eu continuava criando, mesmo passando menos tempo na loja. Charles Edward se casou em 1996 com Anna, uma colega da empresa de engenharia onde trabalhava. No ano seguinte nasceu meu primeiro neto, Gabriel. Segurá-lo em meus braços pela primeira vez foi uma experiência indescritível. Olhando para aquele rostinho perfeito, pensei em toda a jornada que me trouxe até ali. O cartão de aniversário no bolso de Arnold. A descoberta em Indianápolis. Os anos de luta para reconstruir minha vida. A improvável amizade com Célia. O crescimento da loja. A crise superada. Cada dificuldade, cada lágrima, cada noite de trabalho até a exaustão. Tudo valeu a pena para chegar àquele momento. Ver minha família crescendo, próspera, unida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Mary Elizabeth se formou em design de moda em 1998 e assumiu completamente a direção criativa da loja. Seu talento elevou nossas criações a um novo patamar, atraindo uma clientela mais diversificada e expandindo nossa reputação além do bairro. Joseph Andrew casou-se jovem, aos 23 anos, com sua namorada do ensino médio e teve 2 filhos em rápida sucessão. Apesar das responsabilidades familiares precoces, ele nunca deixou de contribuir para o negócio, tornando-se nosso diretor comercial e principal responsável pelas negociações com fornecedores e clientes corporativos. Beatrice, minha caçula, concluiu o curso de Direito em 1999. E, embora tenha aberto seu próprio escritório, sempre dedicou parte do seu tempo a cuidar dos aspectos legais da nossa empresa, garantindo que tudo estivesse em conformidade com as leis trabalhistas e tributárias. E Deborah,
que inicialmente pensava em construir carreira em uma grande empresa, decidiu permanecer nos negócios da família, assumindo a função deixada pela mãe e expandindo-a. Sob sua eficiente administração, inauguramos mais duas filiais no final da década de 90, transformando o pequeno negócio de vestuário, nascido na adversidade, em uma rede respeitada no comércio local. À medida que o novo milênio se aproximava, olhei para trás e mal conseguia acreditar na transformação da minha vida. Da jovem ingênua que acreditava cegamente no marido à respeitada empresária que criou 4 filhos com dignidade. Da mulher traída e abandonada à matriarca de uma família nada convencional, mas extremamente unida. As cicatrizes ainda estavam lá. Claro, houve momentos em que a lembrança da traição ainda doía. Quando a ausência de Célia ainda pesava. Quando o cansaço de anos de luta ameaçava me vencer. Mas essas cicatrizes se tornaram marcas de uma batalha vencida. Testemunhas silenciosas da minha capacidade de superar, de me reinventar, de transformar dor em força. Como minha mãe costumava dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. O que parecia ser o fim do meu mundo, naquele sábado em Indianápolis, acabou sendo o começo de uma vida mais autêntica, plena e surpreendentemente mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível. O novo milênio chegou trazendo transformações para o mundo e reflexões profundas para mim. Aos 76 anos, olhando para trás, vejo uma vida que eu jamais poderia ter imaginado quando eu era aquela jovem assustada de 1978, descobrindo a traição do marido. O ano 2000 foi especial para nossa família. Comemoramos 20 anos de roupas novas com uma festa que reuniu funcionários antigos e novos, clientes fiéis, fornecedores que se tornaram amigos e, claro, toda a nossa família nada convencional. Lembro-me de estar no pequeno palco improvisado, olhando para aquela sala cheia de rostos sorridentes e sentindo uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia falar. Débora estava ao meu lado, segurando minha mão como se sentisse minha emoção. A filha que a vida me deu, não pelo sangue, mas por um destino que transformou tragédia em bênção. Naquele momento, senti a presença de Célia, como se ela estivesse ali sorrindo com aquele sorriso caloroso que ela mantinha mesmo nos dias mais difíceis de sua doença. Começamos como duas mulheres destruídas. Finalmente consegui dizer, com filhos para criar e corações partidos. Tínhamos pouco além de nossas mãos, nossa determinação e habilidade com agulha e linha. Olhe para nós agora! Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram um reconhecimento pelo caminho percorrido, pelas vidas transformadas, pelo legado que estávamos construindo. O negócio continuou a prosperar nos anos seguintes. Em 2002, expandimos para o setor de uniformes corporativos, um mercado mais estável que nos protegia das flutuações econômicas. Em 2005, sob a liderança de Mary Elizabeth, lançamos nossa primeira coleção de moda para festas acessível, que se tornou um grande sucesso entre mulheres que queriam elegância sem gastar fortunas. Mas mais do que o sucesso comercial, o que me encheu de orgulho foi ver como cada um dos meus filhos, incluindo Deborah, nesse caso, se tornou um adulto íntegro, compassivo e determinado. Charles Edward, meu primogênito, tornou-se um engenheiro respeitado, trabalhando em projetos que melhoram a vida de comunidades carentes. Em 2003, ele liderou uma iniciativa para levar energia solar a um assentamento nos arredores da cidade. Quando perguntado sobre a origem de sua paixão por projetos sociais, ele respondeu: Aprendi com minha mãe que as dificuldades podem ser trampolins, não obstáculos. Mary Elizabeth transformou seu talento na moda em uma plataforma para empoderar outras mulheres. Além das funções na empresa, em 2006, ela criou um projeto que ensinava costura para mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas delas vítimas de violência doméstica. Minha mãe reconstruiu sua vida com agulha e linha. Ela contava aos seus alunos: Você também pode.
Joseph Andrew, sempre o mais comunicativo, tornou-se o rosto público do nosso negócio. Foi ele quem negociou nossa primeira grande parceria internacional em 2008 com uma marca europeia que buscava produção ética nos Estados Unidos. Seu carisma natural abriu portas, mas foi sua integridade que as manteve abertas. Aprendi com minha mãe que sua palavra é seu bem mais valioso. Ele costumava dizer que Beatrice, minha filha mais nova, nascida em meio à tempestade, tornou-se uma advogada dedicada às causas das mulheres. Em 2004, ela abriu um escritório especializado em direito de família, ajudando mulheres em situações semelhantes à que enfrentei décadas antes. Cresci vendo minha mãe lutar contra um sistema que não estava preparado para uma mulher divorciada com 4 filhos, explicou ela. Quero garantir que outras mulheres tenham o apoio jurídico que ela não teve. E Deborah, que cresceu com o peso de ser filha do segredo, se transformou em uma empresária visionária e filantropa dedicada. Em 2007, ela criou uma fundação em nome de sua mãe, Célia, que oferecia bolsas de estudo para filhos de mães solteiras. Minha mãe e Teresa me ensinaram que família não é definida por sangue ou documentos. Ela dizia em cerimônias de bolsas de estudo. É definido pelo amor, pelo cuidado, pela presença nos momentos difíceis. Os netos começaram a chegar, enchendo minha casa e meu coração. Em 2010, havia 8. 4 de Charles Edward, 2 de Joseph Andrew, um de Mary Elizabeth e um de Beatrice. Vê-los crescer, brincando juntos nos domingos em família, sem ter noção das circunstâncias extraordinárias que uniam suas famílias, era uma das minhas maiores alegrias. Em 2012, aos 63 anos, decidi reduzir minha participação ativa na empresa. Meus filhos e Deborah já estavam administrando tudo com confiança, e eu sentia a necessidade de ter mais tempo para mim, para cuidar da minha saúde, que começava a dar sinais de desgaste, e para aproveitar meus netos. Não foi uma aposentadoria completa. Eu ainda ia à loja algumas vezes por semana, ainda criava peças especiais para clientes antigos, ainda participava de decisões importantes. Mas agora, eu tinha tempo para pequenas alegrias. Ensinar os netos a costurar, cultivar uma pequena horta de ervas na varanda, participar de um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Foi nessa fase mais calma que comecei a refletir profundamente sobre minha jornada e o legado que deixaria. Não apenas o legado material, a empresa, a casa, as economias que garantiram conforto aos meus filhos e netos, mas o legado de valores, de aprendizados, de sabedoria conquistada na dor e na superação. Em 2015, fui convidada para dar uma palestra em um evento para mulheres empreendedoras. Eu estava nervoso. Nunca fui de falar em público. Sempre preferi o trabalho silencioso das minhas mãos criando em tecido. Mas Beatriz insistiu, dizendo que minha história poderia inspirar outras mulheres. Eu não sou um orador, argumentei, e eu não tenho formação para falar com um bando de recém-formados. Mãe, respondeu Beatrice com aquela determinação que herdou de mim. Você tem algo mais valioso do que qualquer diploma, experiência vivida. Sua história é poderosa. Acabei aceitando. E, para minha surpresa, aquela palestra abriu uma nova fase na minha vida. Outras mulheres, muitas muito mais jovens que eu, queriam ouvir sobre como transformei a traição em força, como construí um negócio do zero, como criei 4 filhos sozinha numa época em que ser mãe solteira era quase um escândalo. O segredo, eu diria a eles, não é não cair. É se levantar toda vez que a vida te derruba. E, se possível, levantar-se enquanto carrega outra pessoa que também caiu. Em 2018, aos 69 anos, vivi outro marco, a fusão da nossa empresa com uma marca de moda nacional. Não foi uma venda, mas uma parceria que permitiu que a New Beginning Clothing se expandisse para outras cidades, mantendo seus valores e essência.
A condição que impusemos foi que a política de contratação de mulheres em situações vulneráveis, iniciada por Mary Elizabeth, fosse mantida e expandida. A assinatura daquele contrato com todos os meus filhos e a Deborah ao meu lado representou o fechamento de um ciclo da pequena sala de estar, transformada em um ateliê improvisado em nossa casa para uma empresa que agora teria presença nacional. A jornada foi longa e extraordinária. Em 2020, quando a pandemia atingiu o mundo, enfrentamos novos desafios. Com as lojas fechadas e os pedidos de uniformes drasticamente reduzidos, tivemos que nos reinventar mais uma vez. Foi Joseph Andrew quem sugeriu a transição para o comércio online, algo que resistimos durante anos, preferindo o contato pessoal com os clientes. A pandemia também nos trouxe de volta à nossa essência. Começamos a produzir máscaras inicialmente para doação a hospitais e comunidades carentes e depois como uma nova linha de produtos. A família toda se envolveu. Mesmo eu, aos 71 anos, voltei a costurar diariamente, lembrando dos primeiros dias em que cada peça que eu produzia era crucial para colocar comida na mesa. Agora, em 2025, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de toda a dor, era rica em significado e propósito. Nunca me casei novamente. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos. Bons homens que trouxeram momentos de companheirismo e carinho, mas nunca senti necessidade de oficializar nada. Minha família, meus filhos, Deborah, meus netos, e a lembrança sempre presente de Célia encheram meu coração de uma forma que nenhum romance conseguiria. Arnold continua sendo uma figura distante, quase mítica, na história da nossa família. Quando os netos cresceram e começaram a fazer perguntas sobre o avô que nunca conheceram, dissemos a verdade de uma forma apropriada para suas idades, não para perpetuar o ressentimento, mas para honrar a jornada que nos trouxe até aqui. Seu avô cometeu erros que machucaram muitas pessoas, eu explicaria. Mas sem esses erros, nossa família não seria o que é hoje. Você não teria tantos tios, tias e primos. Eu não teria encontrado a força que eu nem sabia que tinha. É estranho pensar que devo gratidão ao homem que partiu meu coração. Não pelo abandono, é claro, nem pelas mentiras, mas pelo catalisador que suas ações se tornaram na minha vida. Sem aquele cartão de aniversário encontrado no bolso do casaco, sem aquela viagem desesperada para Indianápolis, sem aquele confronto doloroso, eu poderia ter vivido uma vida inteira nas sombras, aceitando menos do que merecia, nunca descobrindo do que eu era realmente capaz. Aos 76 anos, sentada na varanda da casa que construí com meu trabalho, cercada de fotos de filhos e netos, com a lembrança de Célia sempre presente nos pequenos detalhes, sinto uma paz que parecia impossível naquele dia de 1978. As rugas do meu rosto contam a história de muitos sorrisos, muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, muitas comemorações. Minhas mãos, agora um pouco trêmulas pela idade, mas ainda hábeis o suficiente para ensinar minha bisneta de 5 anos a fazer seus primeiros pontos, carregam a lembrança de cada peça costurada, cada tecido cortado, cada botão costurado. Essas mãos alimentaram meus filhos, secaram suas lágrimas, construíram um negócio e ofereceram apoio a outras mulheres destruídas. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela jovem Teresa, assustada e traída, eu diria: o caminho será difícil, haverá dias em que você vai querer desistir. Mas você é mais forte do que imagina. Essa dor, que agora parece insuportável, se transformará em algo lindo. E um dia, muitos anos no futuro, você olhará para trás e entenderá que aquele momento terrível foi, na verdade, o começo da sua verdadeira vida. A maior lição que aprendi e tento passar para meus filhos, netos e agora bisnetos é que nossas histórias não são definidas pelos golpes que recebemos, mas por como respondemos a eles. Que às vezes precisamos ser quebrados para descobrir do que somos feitos. Que das rachaduras mais profundas pode nascer a luz mais brilhante.
Aquele cartão de aniversário que encontrei no bolso do casaco de Arnold poderia ter sido o fim da minha história. Em vez disso, foi apenas o primeiro capítulo de uma saga de resiliência, reinvenção e amor incondicional. Uma saga que continua a se desenrolar através das gerações que ajudei a criar e inspirar. E talvez este seja o legado mais precioso que eu possa partir. Não a loja, não o dinheiro, nem mesmo o sobrenome, mas a certeza de que é possível transformar a maior dor em um propósito maior. Que é possível perder tudo e ainda reconstruir algo mais bonito do que o que havia antes. Que é possível, no final, transformar a traição em triunfo. Como digo aos meus netos, a vida raramente segue o caminho que planejamos. O segredo não é resistir às reviravoltas inesperadas, mas aprender a navegá-las com graça e coragem. E lembre-se sempre de que nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, é exatamente quando nascem as maiores oportunidades de crescimento e transformação. E vocês, meus queridos espectadores que me assistem agora, lembrem-se: não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja o seu desafio, sempre há um caminho a seguir. Às vezes, só precisamos da coragem de dar o primeiro passo, mesmo com as pernas trêmulas e o coração partido. O resto, como descobri naquela viagem a Indianápolis tantos anos atrás, o caminho nos mostra. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Diário da Vovó. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas experiências com vocês. Deixem também nos comentários de onde vocês estão assistindo e se alguma parte da minha história tocou o coração de vocês de uma forma especial. Compartilhem com alguém que possa estar precisando de esperança hoje. Agradeço do fundo do coração por me ouvirem com tanta gentileza.